Abra a tua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 33. Segundo Crônicas 33, a partir do verso 1. Acompanhe a leitura. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rimom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenho cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo que também, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao seu Deus. Grande é o nosso Deus. Será que essa frase tem alguma coisa a ver com esse texto que acabamos de falar? Grande é o nosso Deus. Vi uma notícia há pouco tempo que eu fiquei estarrecido, irmã. A notícia dizia que um pai, ele pegou o próprio filho, de 3 anos de idade, e ele estuprava o filho constantemente, 3 anos de idade. Acontece que esse menino, pelos sofrimentos, pelas torturas que ele sofreu do pai, o menino veio a falecer. E pior, depois do menino morto, o pai ainda continuou durante vários dias estuprando o próprio filho.
Mas tem coisa pior ainda acontecendo. Nos Estados Unidos, uma mulher arrumou um namorado. Ela tinha separado do marido, ela tinha 3 filhos. E agora então separada, querendo recomeçar. Querendo recomeçar a sua vida. Um namorado, bonitão, jovem, diz: não, você é casada, você tem 3 filhos, eu não quero mulher com filho. Ela resolveu o problema. Ela pegou os filhos dela, colocou dentro do carro, colocou o cinto nos 3 filhinhos e chegou numa represa, e ela então fechou o vidro do carro e empurrou o carro para dentro da represa. E ali então as 3 crianças morreram afogadas. E ela então, saindo de lá, com toda tranquilidade, ela foi se encontrar com seu namorado. Mas tem uma outra situação que aconteceu no sul do nosso país. Um rapaz entrou numa creche. Na creche tem o que mesmo? Tem crianças indefesas, crianças bebês, crianças pequenas, crianças que são adoráveis. E esse homem cheio de maldade, ele entrou na creche e ali então, armado, ele começou a matar crianças, destruindo várias vidas, matou ali várias crianças. Diante disso tudo, o que a gente poderia esperar de Deus? Qual a reação que a gente poderia esperar? Será que se dependesse de nós não faríamos como Tiago e João disse para Jesus lá no passado: ô Senhor, deixa que eu peça que mande fogo do céu e consuma todos eles? Talvez se fosse essa a nossa atitude, querer que Deus mandasse fogo, destruísse tudo, porém, nós também seríamos destruídos, porque nós também somos pecadores. Nós seríamos queimados juntamente com os outros, porque quando nós abrimos a Bíblia lá em Apocalipse 21:8, junto com os assassinos, com aqueles que destroem a vida dos outros, estão os mentirosos, e nós mentimos. E a justiça de Deus recai sobre nós da mesma maneira. Então nós temos que olhar para Deus e clamar a sua misericórdia. Deus, meus irmãos, Ele mostra a sua grandeza. E Deus é louvado no mundo espiritual exatamente porque que Ele ama o Johnny, porque que Ele ama o Márcio, porque que Ele ama o Silas, porque que ama a Célia, porque se nenhum de nós merece nenhuma bondade de Deus, mas o nosso Deus é grande. Fala para mim bem alto assim, Elvira: grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Mas ela sozinha fica fraca. Como é que vamos as juntas? Vamos lá. Mas está fraco. Vamos lá, vocês aqui, como é, junto com ela, vamos lá. Será que todo mundo pode falar da grandeza de Deus? Vamos lá. Grande é o nosso Deus. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é maravilhoso. Não é só pelo tamanho dele, porque Atos vai dizer que todas as coisas foram feitas nele. Então o mundo, o universo, todos os astros foram feitos dentro de Deus. Ou seja, Deus olha para todas as coisas como sendo então, tudo cabe na palma da sua mão. Deus é grande não por isso, mas esse texto vai revelar a grandeza de Deus em Ele querer se relacionar com o pecador, em Ele querer vir e sentar-se ao lado da Edith, em Ele querer vir e estar do lado do Dateus, em Ele olhar para as suas fragilidades, para as suas fraquezas, e Ele querer estar contigo. Grande é o nosso Deus. E meus irmãos, nós vamos ver essa grandeza de Deus, porque os nossos pecados são detestáveis, os nossos pecados são terríveis, os nossos pecados são grandes, os nossos pecados são ofensivos. Muitas vezes nós tratamos o nosso pecado como se não tivesse muita coisa a ver. Sabe, tem nada a ver? Tem problema não? Ah, isso aí todo mundo faz. Quer dizer que se todo mundo te dá um beliscão, o outro pode chegar e você vai aceitar que belisque também? Não, chega, eu não quero. Os nossos pecados são detestáveis. Versículos de 1 a 10, vai contar os pecados de Manassés. E a leitura desse texto, desses versículos, ela dá arrepios na gente. Esse homem era muito ruim. É interessante que ele era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei admirável,
O rei Ezequias colocou a casa em ordem. O rei Ezequias foi uma espécie de redentor para Israel, trazendo o povo de volta à servidão, trazendo o povo de volta à adoração a Deus, destruiu os altares, tirou os ídolos e trouxe o povo para adorar a Deus. Agora vem o seu filho, filho de peixe não é peixinho, filho de rei bom não é rei bom. E aí vem o rei, e ele é terrível, e anda pelos caminhos de todos aqueles que ofenderam a Deus, e o texto diz que o Senhor falou a Manassés e ao povo, porém não deram ouvidos a ele. Simplesmente viraram as costas para Deus. O que merece um povo que vira as costas para Deus? Com toda a sua bondade, o que merece? Veja, os nossos pecados são graves, são grandes, são horríveis. Vamos lá, qual mais o adjetivo que a gente pode dar para o pecado? Grande, horrível, o que mais? Eita, vocês estão sem criatividade, o que mais? Como é que a gente pode dizer dos nossos pecados? E a gente não está vendo o pecado como feio não, viu? Pode botar coisa feia, porque o pecado é feio. O problema, irmãos, é que nós nos acostumamos ao nosso pecado, ele se torna o nosso pecado de estimação, só no pecado que nós guardamos e praticamos uma vez, duas vezes, três vezes, nos acostumamos. Porque a primeira vez que praticamos, nós ficamos morrendo de medo, vai cair fogo do céu, cuidado, olha aqui. A segunda vez já não é tão mais assim, a terceira vez você não está nem aí. Você se preocupa mais que o teu vizinho, que o pastor, que o presbítero, que o diácono, que aquela irmã, que aquele irmão veja, e você não dá mais valor a Deus, você despreza Deus com o teu pecado, porque você começa a praticar sem nem importar mais, não te dói mais no coração ofender a Deus. Você se acostuma, você toma um certo cuidado para que você não se prejudique aos olhos dos homens e se esquece que aos olhos de Deus o pecado é terrível. Se você começar a colocar aí adjetivos para esse pecado, você pode colocar os piores que ainda não vão refletir o modo como Deus odeia o pecado e como Ele vê esse pecado como algo terrível e totalmente destruidor. Como você se sentiria se fosse traído? Você gostaria de ser traído? Imagina o que passa na cabeça de uma mulher fiel, ali junto com o marido, cuidando do marido, aí de repente chega em casa e o marido está com outra. Pode ver o que se passaria na cabeça dessa mulher? Pensa aí o marido trabalhando, cuidando da casa, e de repente quando ele vai ali, quando vê a mulher agarrando com outro homem, que coisa terrível, você gostaria disso? Pois é, a traição é terrível para nós. Vejam, meus irmãos, o que você, quando vai fazer um negócio, você gostaria de ser enganado? Gostaria, Márcio, de ser enganado no negócio? Você vai lá, faz o negócio com toda boa vontade, você vai lá, junta seu dinheirinho, você vai lá comprar aquele carro que você tanto queria, aí depois você compra o carro, paga o carro, e quando você vai pegar o carro, não existe carro. Como é que você se sentiria? Você ficaria ofendido? Você ficaria irado? Você queria a justiça? Você queria que a pessoa fosse presa? Pois é assim que Deus ele sente com o nosso pecado. Deus ele vê e ele fica irado. E a ira dele é tão grande que ele mandou Cristo morrer na cruz. A cruz é a revelação clara da ira de Deus. O Criador, quando fez o mundo, ele fez tudo muito bom e colocou o homem no melhor lugar do mundo. Ele não fez o homem no primeiro dia, não botou o homem em cima de um tronco boiando, não. Fez o homem quando estava tudo pronto. Depois de dizer é bom, aí diz o homem é muito bom. Coloca ele aqui no jardim. E esse homem então mostra a sua rebeldia. Mas ele não mostra a sua rebeldia contra um Deus mau. Ele mostra o seu coração corrompido, tendo então escolhendo fazer aquilo que é contrário ao Deus de amor, ao Deus que todo dia vinha lá para conversar com ele, a estar do lado dele, a bater papo com ele, e mesmo assim ele prefere dar ouvidos à serpente, maligna, malvada, e assim então mostra o coração corrompido e pervertido. Lá em Romanos, no capítulo 7, Paulo começa a falar do seu próprio pecado, e ele vai dizer assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele olha para si, olha para o seu pecado com a feiura que é o pecado, quando ele olha com todo o poder de destruição que tem o pecado, ele diz: eu estou perdido, quem me livrará desta morte? Quem me livrará dessa condenação? Ele diz: eu não posso escapar do juízo de Deus. Por quê? Porque esse juízo virá, porque eu mereço, porque eu sou pecador.
É isso que nós devemos fazer, nós devemos olhar para nós e ver o quão terrível é os nossos atos pecaminosos. Mas aí Paulo disse, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Mas quando ele olha para o pecado, ele vê o mal. Veja, meus irmãos, que Manassés, ele fez muita coisa ruim. O texto diz, primeiro, ele não deu ouvidos para Deus. Se a Dora estiver falando comigo, e de repente a Dora está no meio daquela, está falando, eu viro as costas e saio. Você vai gostar, Dora? Você vai gostar? E André? É André, né? Você vai gostar que alguém, estou conversando com você, você está falando comigo, de repente eu viro as costas e deixo falando sozinho? Pois é, Manassés e o povo deixou Deus falando sozinho. Deus falou e eles não deram ouvidos, viraram as costas. Isso é terrível aos nossos olhos, veja lá com a questão de Deus. Ele fez o que era mal, como os gentios que Deus expulsou. Quando Deus expulsou o povo de Israel, o povo de Canaã, diz que a maldade do povo chegou a um nível que Deus não suportava mais. E Deus mandou que Israel entrasse lá e matassem todos, porque ele não suportava. Aí vem Manassés e faz tudo igual ao povo da terra. Ele ofende a Deus. Ele reedificou os altares que Ezequias tinha destruído. O pai vai lá e tira a idolatria, o filho vai lá e faz de novo os mesmos altares, e coloca altares dentro da casa de Deus. É para ofender a Deus. Ele levantou os Baalins. Baal é o Deus tido pelo Canaã como Deus da produtividade. É o Deus abençoador. É o Deus que fazia a semente produzir aos olhos deles. E o povo de Israel que conhecia o Criador, em vez de adorar o Criador, estava adorando Baal. Mas pior, porque que fala dos Baalins? Porque são várias manifestações de Baal. O povo católico conhece muito bem isso, porque tem Maria, tem uma outra santa que diz que é Maria que apareceu em tal lugar, aí tem a outra Maria que apareceu em tal lugar, e tem vários nomes de Maria. Então, as Marias, que é a mesma Maria, para eles. Pois é, os Baalins são várias manifestações desse demônio no qual era adorado na terra. E ali, então, para cada um, é como o dia de todos os santos. Vou fazer um dia para tudo, que é para nenhum ficar com raiva. E aí fez vários altares aos Baalins. Se prostrou diante de todo o exército do céu. Lá no Egito, o povo adorava ao sol. O sol era chamado de Amon-Ra. E lá as pessoas se dobravam diante do sol. Lá eles adoravam a lua, adoravam as estrelas. Aqui diz que Manassés, ele se prostrou diante de todo o exército dos céus. Veja, aqui o céu, luas, estrelas, pode ser também a anjos, como muita gente faz com os anjos protetores aí, como dizem, né? E fazem adoração. Ele edificou altares na casa do Senhor dos Exércitos, ofendeu a Deus dentro da sua casa, trouxe adoração de ídolo daquele que ofende a Deus dentro da casa de Deus, mas ainda fez pior esse homem. Tinha um deus chamado Rimon. Sabe como é que era Rimon? Rimon era um deus oco, feito de metal, e ele tinha os braços estendidos, e nos seus braços tinha como se fosse uma tabuazinha ali para colocar ali o altar, você colocar a oferta. E eles então colocavam fogo embaixo dessa estrutura, e o fogo subia e ia aquecendo aquela estátua. E quando aquela estátua estava vermelha, de tanto calor, eles pegavam os próprios filhos e colocavam ali nos braços de Rimon, e as crianças morriam queimadas. Manassés ofereceu os seus, não foi só um não, os seus próprios filhos no vale de Rimon. Mas também, em vez dele buscar os sacerdotes, buscar os profetas para saber a vontade de Deus, ele procurava adivinhar pelas nuvens. Como que vai ser o meu amanhã? Olha para as nuvens. Adivinhação. Ele era agoreiro, ele praticava feitiçarias, e Deus mandou que se matassem as feiticeiras, porque Deus não aceitava.
Ele tratava com necromantes, necro vem de morte, pessoas que pegavam as coisas para adivinhar com morte, para tentar falar com o morto, para mexer com carniças, para poder então adivinhar o futuro. E tudo isso ele fez, segundo o texto, para provocar a ira de Deus. Ele colocou imagens de escultura do ídolo da casa do Senhor e fez errar. Os seus pecados, como os nossos, ele é detestável. O nosso pecado é detestável, é horrível. Deus não aceitaria de maneira nenhuma. Mas a grandeza de Deus se revela exatamente nas consequências que Ele traz. Deus é grande, a mão dele quando Ele bate é terrível. Veja que o texto diz, pelo que o Senhor trouxe sobre eles, lá vem a mão dura de Deus. Tem gente que acha que pode brincar com Deus, não brinca com Deus não. Grande é o nosso Deus, grande é o juízo do nosso Deus, não brinca com Deus, não faça Deus de palhaço não. Tem muita gente que acha o seguinte, ninguém sabe, ninguém viu, eu estou ali namorado, eu estou dormindo com a namorada, ninguém sabe, está tudo beleza. Deus está vendo, isso é uma ofensa para Deus. Eu estou ali sendo desonesto, ninguém está vendo, Deus está vendo, não brinca com Deus. As consequências de uma vida desregrada é vista no declínio da própria saúde. A gente não cuida, a gente vai engordando, e aí vem o diabetes, e vem as artroses, as dores, e aí o negócio vai ficando cada vez mais feio. São os resultados de uma vida desregrada. Vem os problemas do fígado, aqueles que vão bebendo, que vão fumando, aí vem o câncer, e as pessoas elas vão aceitando tudo isso. Aí vem crente e diz, não tem problema tomar a cervejinha, porque a cervejinha sem álcool não tem problema, só que a cervejinha, ela é feita com lúpulo, e o item do lúpulo que ele tem lá, é a mesma substância que tem na maconha, por isso que faz com que as pessoas gostem tanto, e os crentes estão aí bebendo cervejinha com a substância da maconha, que é tão viciante quanto, e daqui a pouco eles estão aí tomando e bebendo e se perdendo, por quê? Porque eles trouxeram a consequência para a sua vida. A disciplina é o castigo para quem errou. Veja, meus irmãos, que o castigo de Deus é o inferno. Mas aqui, antes de ir para lá, vai sofrer um bocado. A Bíblia fala do inferno como algo terrível. Lá diz que o bicho não morre. Lá, você já viram aquelas carniças que tem aqueles bichos comendo? Já viu pessoa que tem ferida aberta e começa a dar bicho? E começa a comer, a pessoa está viva, mas o bicho está comendo? Agora imagina, a pessoa lá no inferno com esse corpo, porque a pessoa que vai para o inferno vai ter o mesmo corpo, e lá dizendo que o bicho vai estar comendo o tempo todo, sendo comido dia a dia, sofrendo queimadura. Você já sofreu uma queimadura? Pois imagina ser queimado dia após dia, com dores que não acabam, dores que não terminam, e hoje está doendo, amanhã vai doer mais, e depois de amanhã, e daqui a 1 ano, e daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 1000 anos, e você vai continuar sofrendo se você rejeitar Cristo. Isso é consequência do pecado. A disciplina é o castigo para quem errou, só pai corrige, e Hebreus 10:6 diz que o Senhor corrige a quem ama. Se estáis sem correção, não sois filhos, sois bastardos. Lá em Provérbios 15:10 diz, disciplina rigorosa há para quem deixa a vereda. Quem abandona o caminho do Senhor, merece a disciplina de Deus. Salmo 89, 31, 32 diz, se violarem os meus preceitos, eu punirei com vara, e as suas transgressões, e com açoites a sua impiedade. O pai corrige o filho, ele não vai corrigir os outros, Deus corrige. Deus corrige porque Ele quer o retorno, Ele quer o abandono do pecado, Ele quer a aproximação do filho que vem até Ele. Acontece o seguinte, a disciplina é dolorosa. Alguém gosta de levar a surra? Me lembro que eu apanhei, eu era um menininho assim, esperto. E aí minha mãe era também esperta para pegar a gente no pulo. E quando ela pegava o chicote, era ai, 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 ui, 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 e ela, era terrível. O problema é o seguinte, a gente era família muito grande, éramos 11, né? Aí quando um apanhava, ela não apanhava sozinho, e a gente olhava para a cara do outro, começava a rir, ela ia lá e batia em todo mundo que estava rindo de novo. Era uma coisa assim, mas disciplina é terrível. A gente pode até rir de uma surra da mãe, mas ser disciplinado, ser preso é bom? Ser arrastado pela rua é bom? Sofrer uma surra publicamente é bom? Vejam, meus irmãos, aqui,
nós vimos que Deus bateu, e bateu pesado, e disciplinou pesado a Manassés. Diz o texto que prenderam ele com ganchos. Não apenas prendeu com cadeias, com coisas, que seria como aquelas algemas, mas de ferro pesado, que além do ferro tinha que arrastar uma corrente. Não somente isso, mas prendeu com ganchos. Sabe o que é isso? É o gancho enviado aqui na costela, pegando aqui a pele, e do outro lado e puxando, e aquilo sangrando, aquilo rasgando. E isso o rei de Judá, o rei sendo arrastado por ganchos. Senhor, mas por que tão duro? Olha o tamanho dos pecados, olha como que o pecado foi ofensivo a Deus. Então prenderam ele com ganchos, amarraram com cadeias, expuseram ele publicamente. Quando você vê os relatos do sofrimento de Israel e de Judá, quando os inimigos vieram, é coisa assim da gente ficar espantado. O texto diz que mataram homens, mataram mulheres, arrancaram, estupraram mulheres, arrancavam seus filhos da barriga das mulheres grávidas, fizeram maldades terríveis. O que é isso? É a disciplina de Deus. E aí tem muito crente brincando aí de ser crente, não está olhando que Deus ainda está retendo a sua mão, porque quando a disciplina vier, vai ser dura. Então não brinque com Deus. O exemplo da disciplina de Deus é a cruz. Você acha que a cruz é pouca coisa? Então vai enfrentá-la, porque quando Deus pesa a mão, o Deus bondoso é maravilhoso, mas o Deus de justiça, Ele é terrível. Mas veja aqui, meus irmãos, que a grandeza de Deus, Ele se mostra também na exigência do arrependimento. Deus, Ele exige o arrependimento público. Você pecou na presença de Deus e diante de pessoas, você merece, o seu pecado exige um arrependimento público. O versículo 12 diz que Manassés, angustiado, ele suplicou ao Senhor e muito se humilhou. Veja, irmãos, que nós devemos estar dispostos a fazer a retratação do nosso pecado no mesmo tamanho da nossa ofensa, só que a gente não está disposto a isso. Se nós ofendemos a Deus de modo grande, devemos também igualmente expor o nosso pecado, arrependimento, confissão de pecado. Lá em Mateus 4,17, a chegada do Filho de Deus, João Batista pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem quer ter um relacionamento com Deus tem que se arrepender, tem que abandonar pecado, tem que purificar a sua vida. O reino dos céus está chegando e o reino de Deus não combina com o pecado. Em Joel 12, versículos 12 e 13 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei ao vosso Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus, Ele quer o teu arrependimento, mas não tenha medo de se arrepender publicamente. A gente diz assim: mas se eu contar para todo mundo o que eu fiz, as pessoas vão me olhar atravessado. Mas e o que Deus acha do seu pecado? Veja, meus irmãos, que nós nos protegemos das consequências do nosso pecado, e como deveríamos fazer, como ele fez aqui, como o rei Manassés fez. Ele se expôs, ele angustiado, publicamente suplicou ao Senhor e se humilhou diante de Deus. É o que aconteceu com Davi. Davi era rei, ele estava lá uma tarde, na sua casa, estava calor, e ele foi olhar no alpendre, viu lá uma mulher, ele sabia que era casada, conhecia o marido, trabalhava para ele, e ele vai lá e manda chamar a mulher vem, ele se deita com ela, ele comete adultério, ela vai embora e depois manda o recado: estou grávida. O problema dele não foi o adultério, o problema para ele era a gravidez, tinha que esconder a gravidez. Ele manda vir o marido dela, para que ele então se deite com ela e depois finja que o filho é dele, acabou e ninguém viu, ninguém vai observar nada. E acontece que vem então até ele Natã, e conta lá uma história e diz: é você que é o pecador. E ele, consciente disso, ele não se importou pelo fato de ser o rei de Israel, ele não se importou da grandeza dele como rei, ele se dobrou diante de Deus, ele diz:
pequei contra o meu Senhor, eu pequei contra o meu Deus. E Natan disse para ele então, e Deus ouviu, e Deus viu, e Deus te perdoou. Meus irmãos, nós temos que ter coragem de confessar o nosso pecado, porque é isso que Deus quer de nós. Segundo Samuel 12, versículos 12 e 13 diz, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei perante todo Israel. Davi diz, pequei contra o Senhor, e disse Natan, o Senhor te perdoou. Como é difícil confessar o pecado, até que confessar quietinho, ó, é fácil, mas levantar-se e falar do que fez é algo terrível, porque os nossos pecados mancham a nossa ficha, e nós queremos uma ficha limpa. Acontece que a nossa ficha tem que ser limpa com Deus, devemos ter coragem de confessar. Ele então, Manassés, foi difícil para ele, mas ele reconheceu o seu erro, publicamente se expôs como pecador, reconheceu, suplicou e se humilhou. Você tem se contristado? Veja que a palavra contristado é se tornar triste. Você tem se contristado diante do Senhor? Você tem mostrado, provocado a sua tristeza diante do Senhor, reconhecendo o teu erro, reconhecendo o teu pecado para pedir a misericórdia do Senhor? Pois se não fez, faça, porque Deus quer isso. Deus quer os crentes contristados, tristes por terem pecado, para que assim possam tomar posse da misericórdia de Deus. Mas, meus irmãos, o nosso Deus é grande, grande é o nosso Deus, porque Ele é grande em misericórdia. O versículo 13 diz, orou e Deus se tornou favorável, atendeu-lhe a súplica e lhe fez voltar. Filhos precisam de uma segunda oportunidade. Quantos filhos erram? A mãe vai lá, corrige, ele torna a errar. A mãe vai lá e torna a corrigir. Aí depois ele acerta. Eu me lembro que uma vez, você já viu leite queimado? Pega o açúcar, queima lá, joga o leite, fica gostoso. Mas eu lá na Bahia, não conhecia, não sabia direito como é que fazia aquilo. Eu disse, eu vou agradar minha mãe. Minha mãe tinha comprado um leite, está lá a vasilhona cheia de leite, vou fazer. Como é que faz isso? Eu não sei. Mas tinha uma garrafa de café da noite passada, eu disse, a cor parece. Peguei o leite da minha mãe, taquei o arroz, taquei o café velho dentro, e aí vira aquele negócio, quando eu fui tomar isso aqui, não. Larguei quietinho lá e ó, casquei fora. Eu queria agradar, não deu certo. Mas depois minha mãe, eu contei para minha mãe, ela falou, vem cá, eu vou te ensinar. Ela queimou o açúcar, jogou o leite, diz, agora você não estrague mais o leite da mãe. Meus irmãos, quantos filhos têm sofrido porque os pais não têm dado uma segunda oportunidade, não têm dado a oportunidade de se corrigir, fazer diferente, mas é isso que Deus fez conosco. Jacó, o enganador, ele ora de maneira interesseira, depois ele tem um encontro com o Senhor, Deus o abençoa, aí ele ora de maneira humilde, foi transformado. Saulo, o homem que tinha prazer em matar, se torna o Paulo, o pequeno diante do Senhor. Manassés recebe uma nova oportunidade, e você, e eu também. Eu estou aqui, irmãos, não porque eu sou melhor do que qualquer um, não sou melhor que qualquer pecador, eu sou alguém que reconheceu a graça de Deus, isso que me faz crente. Eu sei que Cristo morreu por mim, o que me garante a salvação, é isso que me faz certo da salvação que Cristo tem para mim. Ele morreu por mim, mas não sou, e você não é melhor do que ninguém. Precisamos reconhecer isso, precisamos reconhecer que Deus tem dado a oportunidade para nós corrigirmos a nossa vida. Lá em 2 Samuel 7, 14 e 15, Deus diz o seguinte, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, mas se transgredir, castigá-lo-ei, e porém manterei a minha misericórdia. Se fizer errado, eu vou bater feio, porque errou, mas a minha misericórdia não vai se apartar dele. Esse é o nosso Deus grande, porque quando você vê a história do homem que estuprou o próprio filho, esse homem merece a morte, mas Deus disse, eu quero salvar esse homem. Aquela mulher que jogou os filhos lá dentro do lago, essa mulher merece a morte, mas Deus vai lá e diz, eu quero salvar essa mulher. Não importa se aquele atirador foi lá e quantas crianças tenha matado, Deus pode olhar para ele com misericórdia e dizer, eu quero salvar esse homem.
É isso que faz de Deus grande. Só que nós, aos nossos olhos, dizemos, não pode, esse homem tem que ser condenado. Mas Deus diz, mas eu já condenei o meu filho no lugar dele, eu quero ele. Meus irmãos, é isso que faz de Deus tão grande. Manassés provocou a ira de Deus, desobedeceu, recebeu a disciplina, mas Deus também deu a misericórdia. Mas para encerrar, irmãos, poderíamos parar só aí, mas Deus, Ele quer mais. Ele não quer apenas que o pecador saiba que recebeu misericórdia, Ele quer mudança de vida, Ele quer compromisso, Ele quer vida com Ele, Ele quer crente de verdade, crente que não só pareça, mas que seja. Ele não quer crente só da roupa, Ele quer crente da vida, do coração. Veja o que o texto diz, versículo 13b a 17 diz, então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Pronto, o homem agora recebeu a misericórdia de Deus, depois de clamar o perdão, ele agora então olha para Deus e diz, o Senhor verdadeiramente é Deus. Deus, Ele nos dá um novo coração, e Deus provoca em nós novas e boas atitudes. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, o desonesto agora é honesto, a adúltera agora quer ser a mulher de um homem e ter uma família, aquele que estragava a vida não quer mais, quer fazer a coisa certa. É isso que Deus faz, tira aquele perdido e traz para agora viver diferente. Ouvi de uma mulher um depoimento, ela era uma mulher muito bonita, e ela contou para a gente lá num trabalho da SAF, e eu achei muito corajoso o depoimento dela. Ela diz o seguinte, eu era vendedora, e levava uma vida desregrada, e eu andava de cidade em cidade, em cada cidade eu tinha um namorado diferente, e às vezes até 2 namorados na mesma cidade, e aí então até que Cristo veio e entrou na minha vida, e aí então eu, agora uma crente, vi que na igreja tinha um homem que queria namorar comigo, e aí então, ela contando disse que chegou para aquele homem e disse, eu vou te contar a minha história, e contou tudo o que fez, diz, você está interessado em mim, mas saiba, se você quer namorar comigo, então não vai ter beijo, não vai ter abraço, não vai ter toque, porque eu sei da vida que eu vi, eu sei qual seria a reação, mas se você quer é para casar, e vamos então nos casar. E ela era presidente da Sinodal de Safes, daquela região, e ela contou a sua história, ou seja, Deus entrou na vida dela, a vida dela mudou. Mas veja bem, meras mudanças comportamentais são insustentáveis, se não houver alteração do caráter da pessoa, mais cedo ou mais tarde, o seu lado vicioso se manifestará. Coisas falsas não podem durar. Quando Deus opera para salvar o homem, não é para enfeitá-lo com o seu comportamento. O propósito de Deus é transformar o caráter das pessoas e fazê-las renascer como novas criaturas. Manassés teve uma vida mudada, reconheceu que Deus é Deus, Ele tem autoridade, edificou o muro das cidades, agora então Ele vai proteger o povo. Ele tirou os deuses, tirou os ídolos que estavam na casa do Senhor, aquilo era inaceitável, Ele foi lá e tirou, Ele restaurou o altar de Deus e passou a sacrificar a Deus. Veja, essas mudanças mostram que houve ali uma grande transformação. Grande é o nosso Deus que perdoa os nossos grandes pecados, Deus que traz grandes consequências para os nossos pecados. Ele nos deixa sofrer, e sofrer duramente, mas Ele exige um ato público de arrependimento, tão grande quanto o nosso pecado, e Deus revela a sua misericórdia, e promove mudança no arrependido. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você também pode servir. Eu não sei como é que está a tua vida, não sei se você tem estado andando fiel a Deus, eu não sei se você tem buscado servir a Deus, eu não sei se você está levando a sério a sua vida cristã, porque, meus irmãos, eu disse isso aqui na sexta-feira, eu estou preocupado com a igreja no Brasil, eu estou preocupado com a igreja na Ceilândia, eu estou preocupado com a nossa igreja. As pessoas não querem vir mais para os estudos bíblicos porque estão ocupadas com a sua vida. As pessoas não vêm mais para cultos de oração porque estão muito ocupadas. As pessoas dão desculpas o tempo todo.
Isso é pecado, porque quando vieram aqui à frente, fizeram a sua profissão de fé, dizendo: eu prometo sustentar a igreja com a minha presença, prometo sustentar a igreja com o meu dízimo, prometo sustentar a igreja com o meu comportamento, com o meu testemunho, e aí o tempo passa e não sustenta a igreja mais de maneira nenhuma. Pare para pensar, se depender do teu comportamento, o que vai ser da igreja amanhã? Tem muitos homens que não podem ser mais, não podem ser indicados para oficiais, porque não são dizimistas. A igreja tomou a decisão, não posso chamar nem para fazer nada na igreja, porque a decisão da igreja é que os não dizimistas não podem, mas não se importam, não são presentes, não são ativos. Irmãos, Deus colocou você, homem, como sacerdote do teu lar. Deus colocou você, mãe, como responsável pela educação dos seus filhos, para orar pelos teus filhos. Filhos, Deus quer as forças de vocês no trabalho do Senhor, então se coloquem ao serviço do Senhor. Deus é grande, Ele é grande de misericórdia, mas Ele também é duro no seu julgamento. Aqueles que não dão ouvidos a Deus sofrerão. Você quer sofrer? Pois eu prefiro receber a misericórdia dEle. Tome uma atitude e faça diferente. Vamos fazer uma igreja diferente para o amanhã. Não só para vir na igreja, só para dizer: eu vou lá. Há um tempo atrás, na igreja da Eminorte, eu conversei com o conselho, diz: eu vou dar uma mexida na igreja. Então no domingo eu disse: irmãos, vou fazer uma proposta, que a partir de agora nós vamos acabar com o culto de oração da sexta-feira. Um irmãozinho que estava lá, que nunca tinha vindo no culto de oração, levantou: isso é proposta do diabo, isso é coisa, só pode ser a coisa do diabo. Aí nas próximas 2 sextas-feiras ele veio e nunca mais veio. Nós não podemos ser assim. Orar é um privilégio, devemos ver como um privilégio estar na casa do Senhor. Está cansado? Então, vamos orar para Deus tirar o seu emprego, porque quando você está desempregado, você vinha todo dia orar para Deus te dar um emprego. Agora você está ocupado demais. Então, será que precisa Deus tirar as bênçãos da tua vida para você ter tempo de buscar o Senhor? Venha orar, venha estudar, venha estar na presença de Deus, se misture com os crentes, tenha comunhão com os crentes, porque o Senhor quer abençoar você. Mas Ele quer a tua fidelidade. Ele é grande, Ele quer um povo grande de fidelidade também. Amém? Que Deus abençoe.